Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o Gabriel, irei mediar esse webinar. Quem puder, utilize o Google Chrome e deixe somente a página da Eventos aberta, porque assim evita de ficar travando a página, tá bom? Pessoal, hoje estamos aqui com o professor Miguel Feio. Professor, seja muito bem-vindo novamente à Casa de Educação e vamos aí para esse webinar. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema que é fantástico, né? Vendas é, com certeza, uma das atividades mais difíceis de executar, onde você tem que convencer alguém a fazer uma opção, né? E como a gente vive um mundo de opções, milhões de opções, você pega qualquer segmento, você pega tênis, você pega automóveis, você pega alimentício, qualquer segmento hoje você tem centenas, eu diria até milhares de opções em que o comprador ele fica numa situação terrível, que é essa questão, opto por A, opto por B, e se eu comprei A, o que eu deixei de ganhar comprando B? Então, é uma questão hoje, né, que a gente até fala que, no acrônimo VUCA, né, o mundo é VUCA, né, o mundo é cada vez mais volátil, ele muda numa velocidade exponencial. Eu, às vezes, brinco, né, com o pessoal dos cursos e das aulas, que você pega uma sala, você dá 30 passos lineares, você chega no fundo da sala. Agora, se você pegar 30 passos e colocar isso exponencial, você dá 460 voltas na Terra. Então, você vê a velocidade da mudança, né? A volatilidade. O que era certo há 5 anos atrás, hoje já não faz sentido, né? A velocidade, a transformação dessa coisa de transformar átomos em bits, essa coisa da transformação digital, de você digitalizar algo físico, altera a velocidade de uma forma fantástica. Imagina que há 15, 20 anos atrás, você tinha uma mala direta para mandar para os seus clientes. Você colocava no envelope, mandava para os correios, os correios entregavam isso num centro de distribuição, o centro de distribuição colocava na sacola do carteiro, o carteiro levava até um condomínio e depois o zelador colocava a mala direta em cada uma das caixas postais referentes aos apartamentos existentes naquele condomínio. Hoje, em 30 segundos, em 10 segundos, você dispara e-mail marketing, né, para 10 milhões de pessoas. Essa é, né, um dos exemplos em que a gente consegue mostrar a volatilidade, a transformação, a velocidade. As pessoas falam muito em mudança, que o mundo está mudando, que o mundo está mudando, que o mundo está mudando. Mas se você pensar, desde que o homem se colocou de pé, o Homo erectus e depois o Homo sapiens, a gente está mudando, né? A gente saiu lá das cavernas e continuamos com o progresso científico, com as caravelas, com a bússola, com o papel, com uma série de coisas que foram invenções e inovações que mudaram a forma do homem viver, se comportar e etc. Então a mudança, ela faz parte do dia a dia, né? Se você acordar amanhã, né? Espero que todos nós acordemos amanhã, nós seremos outras pessoas. E a mudança, então, ela é contínua, ela é a única coisa constante na vida, é a mudança. A grande característica dos últimos anos e do século XXI não é propriamente a mudança e as novas inovações. Sempre houveram inovações que transformaram a maneira do homem se comportar e a maneira do homem estar na sociedade. A grande característica do século XXI é a velocidade. E esse V de volátil explica esse tipo de coisa e faz com que nós, compradores ou vendedores, né, tenhamos que nos adaptar de uma forma extremamente rápida ao novo contexto, às novas condições do ambiente competitivo, né? A competição muda, né? Você vê empresas hoje, né, que são feitas num dormitório, por exemplo, com 2 estudantes na Universidade da Califórnia, que criam uma empresa chamada Google. Né? Você vê 2 caras em cima de uma pizzaria que criam uma plataforma chamada YouTube. Então, esse ambiente competitivo, onde novos entrantes, startups, não necessitam de terra, não necessitam de capital, não necessitam de mão de obra, mas necessitam apenas de neurônio, transformam um mundo, e nem um mundo de produto. E se você pensar,
A maior locadora de veículos hoje do mundo, que é a Uber, não tem um carro. Uma das maiores locadoras hoje de acomodações não tem um hotel, não tem um quarto, Airbnb. Né? Uma das maiores redes sociais do mundo, que é o Facebook, não produz uma peça de conteúdo. Das maiores plataformas de vídeo do mundo, o YouTube, a empresa YouTube não produz um conteúdo. Né? Então, essa questão dessa transformação digital, dessa velocidade exponencial, né, faz com que hoje o processo de vendas não seja, por parte do comprador, apenas a seleção do fornecedor ou do parceiro. Garanto para você hoje, e as pesquisas demonstram, que a coisa mais complicada hoje no processo de vendas e no processo de compra não é selecionar fornecedor, porque fornecedor tem vários, e ótimos. A empresa chama para uma ação de negociação, de apresentação de proposta, 3 grandes empresas. E a grande questão é o que leva a empresa a escolher A, B ou C. Né? Qual é o fator que leva a isso? Por mais que você diga que o ambiente B2B é um ambiente mais regulado, com mais normas, com mais governança, com mais compliance, você está falando com uma pessoa. Eu não gosto muito de falar de B2B, B2C, porque eu acho que relacionamento só existe entre CPF, não existe CNPJ. Ah, quem é o senhor Itaú, quem é o senhor Ambev, quem é o senhor Johnson & Johnson, não existe. Você fala com a Renata, você fala com o Carlos, você fala com o André. E esses caras têm os seus medos, esses caras têm os seus valores, esses caras têm as suas crenças. E são esses caras que, de alguma forma, você vai ter que convencê-los. Se você pegar a letra U do VUCA, da incerteza, né? A incerteza é uma coisa que leva à insegurança, e quanto mais insegurança, maior o risco. Então, se você notar hoje, o processo de comprar, a atitude de comprar, a atitude de definir um fornecedor, ele no fundo é um risco. Que risco eu estou correndo? O produto vai entregar o desempenho? O produto vai entregar a funcionalidade? O serviço vai entregar aquilo que foi contratado? Qual é o nível de serviço que eu vou ter? A marca vai te entregar a confiança? Então você vê os riscos hoje numa decisão de compras, e no ambiente B2B, claro que você tem produtos tanto que nós consideramos produtos C de baixo valor e produtos A de altíssimo valor, mas a gente não pode esquecer que um item C para a tua linha de produção. Então, os riscos do negócio, os riscos de você tomar a decisão de compras, está dentro desse U da incerteza. Né? Se você pegar o C de complexidade, eu te diria hoje que as pesquisas apontam que 57% de qualquer processo de compra não envolve o fornecedor. Não envolve o fornecedor. O comprador hoje, antes de fazer o convite para que qualquer parceiro, qualquer fornecedor apresentem a sua proposta, ele já pesquisou a sua rede social, ele já pesquisou a sua rede de contatos, ele já pesquisou a sua comunidade, ele já pesquisou os fóruns e ele já foi nos mecanismos de pesquisa. Se você está na frente do comprador, é porque o comprador tem quase que absoluta certeza que você está pronto ou tem as condições mínimas necessárias para atendê-lo. Isso leva a uma outra questão. Nós de vendas, né, nós fazemos um discurso de demonstração do nosso produto, do nosso serviço. Nós queremos falar da nossa empresa, nós queremos dizer quais foram os resultados, nós queremos falar quais são os clientes que foram atendidos, quais os benefícios do nosso produto. O comprador, o cliente já sabe. O momento da frente a frente, da negociação, do processo de venda, não é mais você falar de você. O cliente já conhece minimamente quem é você. Agora a questão é saber em que eu posso ajudá-lo. Porque ele já sabe que o produto, o teu serviço, minimamente entrega. Então, essa complexidade hoje, de que o processo de compras no B2B não é mais determinado pelo comprador ou pelo usuário, mas o complexo hoje, a complexidade está
em que você tem vários papéis no processo de compras. Você tem o influenciador, você tem o iniciador, você tem o decisor, você tem o usuário, você tem o comprador, você tem o cara que vai pagar, o pagante. E esses caras estão em níveis gerenciais, em cargos totalmente diferentes dentro da empresa. Você tem que conversar com o diretor, você tem que conversar com o gerente, você tem que conversar com o supervisor, com o coordenador. E a complexidade ainda aumenta porque esses caras estão em lugares diferentes. O produto é para usar na fábrica, mas a sede está a 300 quilômetros, a 1.000 quilômetros de distância. Você está conversando com o comprador, mas quem está tomando as decisões ou as normas de compra é a matriz que está na Suíça, é a matriz que está nos Estados Unidos, é a matriz que está na China. Então você vê, você tem que falar com diferentes pessoas, em diferentes locais, tá certo? E isso aumenta o teu ciclo de venda muito. Então, como fazer o ciclo, como diminuir o ciclo de venda, como você conseguir escutar o cliente, entender a necessidade, etc. Então você vê, hoje, se você entrar no Google e colocar vendas, você vai estar lá, vendas 3.0, vendas 4.0, receita previsível, arte de fazer acontecer, como fazer amigos, a máquina definitiva de vendas, o poder do hábito, 7 hábitos das pessoas. Cara, e aí você vai ter spin selling, você vai ter, cara, metodologia não falta. Se fosse simplesmente aplicar uma metodologia, todas as empresas estariam vendendo. O problema é que essas metodologias estão disponíveis também para o teu concorrente. E se você pegar a letra A do VUCA, para a gente fechar esse negócio do VUCA, da volatilidade, da incerteza, da complexidade, você pegar o A de ambíguo, é que cada conceito que a gente coloca hoje, para cada uma das pessoas que estão escutando, das pessoas que ouvem, ou das pessoas que trabalham com isso, cada um tem um significado próprio, cada um tem um entendimento próprio. Você vê hoje, por exemplo, a questão das reuniões. Você gasta 30, 40 minutos da reunião para colocar todo mundo na mesma página, só para que todo mundo entenda do que está se falando. Porque quando você fala em marketing e pergunta para os caras o que é marketing, cara, dentro de uma reunião, 10 pessoas vão te dar 10 conceitos diferentes de marketing. Ah, o que é vender? 10 pessoas vão te dar 10 conceitos totalmente de vendas. Então, se você pegar todas essas 4 palavras, né, tanto a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, te levam para um conceito básico do mundo de hoje. Vender é gerar confiança. Se você não tiver confiança, se você não criar trustability, confiança, transparência e tal, você não consegue continuar o processo. E a pergunta que eu te faço é, como gerar confiança? Confiança só se gera de uma forma, por relacionamento. Confiança existe quando em duas partes, as partes, né, comungam os mesmos valores. Confiança existe quando uma pessoa e a outra parte veem valor no seu relacionamento. Então, se você notar, contexto é importante? Não tem dúvida nenhuma que o contexto é extremamente importante. Vamos imaginar os últimos 4 anos no Brasil. Tivemos uma crise econômica, tivemos diminuição da atividade econômica, tivemos diminuição do consumo, tivemos diminuição das vendas. Esse é o contexto. Você, como parceiro, você, como fornecedor, ajuda a empresa como? Não tem dúvida nenhuma que num período de crise você ajuda a empresa ou a diminuir os seus gastos ou aumentar a sua produtividade. Agora, se você entrar num contexto de crescimento da economia, 2021, 2022, esperamos que assim o seja, a empresa vai querer vender mais. Como o teu produto, como o teu serviço ajuda essa empresa a gerar mais valor para o negócio do cliente. Então, se você notar, o relacionamento, que é a construção da confiança, também é a construção de valor.
mas você vê que o foco não é mais vender, né? Eu sempre pergunto para as empresas se realmente a gente vive no mundo de vendas. Você pega um produto qualquer, vamos pegar um automóvel, legal, tem a marca A, a marca B, a marca C, a marca D, E, F, G, H. Todas essas empresas apresentam o seu portfólio de produtos e apresentam os seus automóveis. Quem decide? Depende, a gente pode ver pelo usuário, pode sofrer a influência, tem um comprador. O cliente vai decidir. Você vai numa loja de tênis, você tem a marca A, a marca B, a marca C, a marca D. Quem decide? O cliente. Você vai numa loja de celulares e tem a marca A, a marca B, a marca C, a marca D e a marca E. Quem decide? O cliente. A pergunta é, qual o fator de decisão de compra desse cliente? Quais são os fatores de decisão de compra de um cliente? É preço? É relacionamento? Qualidade. É inovação? Você tocou num ponto super legal, né? Você colocou a palavra qualidade. E a gente fica se questionando, né? Qual seria o maior impacto da internet, ou da conectividade, ou de trabalhar em rede, nesses últimos, quantos anos? De 94 para cá? Legal. Qual é o maior impacto no mundo empresarial? Eu diria para você que o maior impacto no mundo empresarial é que não existe mais espaço para empresa ruim. Então, se você notar, qualidade hoje não é diferencial. Qualidade hoje é o mínimo para poder jogar. Você dizer que o teu produto tem qualidade não diz nada para o cliente. Absolutamente nada. É o mínimo, é a mesma coisa que você dizer que você é uma pessoa honesta. Ah, por que eu deveria contratar você? Porque eu sou honesto. Cara, honestidade é intrínseco. A qualidade hoje é intrínseca. Eu sou do tempo, né, dos anos 80, dos anos 90, do Total Quality Management, da gestão de qualidade total, em que a pirâmide, o ápice da pirâmide, era a satisfação do cliente. Quando você conseguia a satisfação do cliente, estava tudo certo. Se você notar hoje, satisfação está na base da pirâmide. É o mínimo. E as pessoas me perguntam, mas por quê? É simples. Cliente satisfeito também te troca. Cliente satisfeito também vai embora. E o cara, você pergunta, mas você não estava satisfeito? Você não fez uma pesquisa de satisfação e deu 98% de satisfação? Você não fez o tal do NPS e o cara colocou lá que 9, 10, ele te indicaria para o cliente? Sim, teu índice de satisfação do cliente está ótimo, teu NPS está ótimo. Mas por que o cliente trocou você pelo concorrente? Seria falta, talvez, de relação, dependendo. A gente fala um cliente de transação que tem aquela falsa fidelidade e o cliente de relação que ele preza muito pela relação que você tem. Então, você vendeu produto, você vendeu serviço, você vendeu marca, você vendeu experiência. Legal. Não estou dizendo que não tenha que vender só a experiência, não é isso. Tem cliente que compra preço? Tem. Tem cliente que compra produto? Tem. Tem cliente que compra produto mais serviço? Tem. Tem cliente que compra produto mais serviço mais marca? Tem. Tem cliente que compra produto mais serviço mais marca e mais experiência? Tem. O importante é você entender o fator de decisão de compra do teu cliente. A pergunta que eu te fiz foi um pouquinho mais provocativa. As empresas realmente vendem? Ou as empresas são compradas? Você vende alguma coisa ou o cliente que compra de você? Mas você dizer que o cliente compra de mim. Nós passamos, desde a Revolução Industrial, né, no Fordismo, no Taylorismo, no Fayol, né, aprendemos aí com Michael Porter, aprendemos com Kotler, né, várias coisas que diziam que você tinha que ser melhor do que o concorrente. Mas se você pensar hoje, no mundo de hoje, será que o que a gente aprendeu é suficiente para responder o que está acontecendo no mundo de hoje? Será que se você pensar em ser melhor do que o concorrente, não é a mesma coisa que você entrar num automóvel
e ficar dirigindo pelo retrovisor? Quando você entra num automóvel, você não dirige olhando para o retrovisor. Você dirige olhando pelo para-brisa. Então, veja, ser melhor do que o concorrente, mas quem é melhor que o concorrente? Você tem 10 marcas que todas são boas. Qual é o melhor automóvel? Qual é o melhor tênis? Qual é o melhor smartphone? Qual é o melhor óculos? Qual é o melhor móvel planejado? Qual é o melhor televisão? Cara, não tem mais melhor. A pergunta não é você ser melhor do que o concorrente. A pergunta é, o que você é melhor para o seu cliente? E se você não notar, as empresas estão começando a mudar o nome da área de vendas para uma coisa chamada, o conceito mais amplo, de Customer Success. Mas por que as empresas estão indo para Customer Success? Muitas empresas ainda confundem o termo como melhor atendimento, como pós-venda, como CAC, como SAC e tal. Mas se você notar, pela primeira vez as empresas estão colocando um departamento que tem um nome chamado cliente. Porque se você pensar, a única fonte de receita de uma empresa é o cliente. Não tem outra. O resto tudo tira. Folha de pagamento tira, matéria-prima tira, equipamentos tira, impostos tira, tudo tira. A única fonte de entrada de dinheiro numa empresa é o cliente. Então, as empresas estão entendendo que o objetivo da empresa não é vender o que elas produzem. O objetivo da empresa é trazer clientes que comprem produtos ou serviços que essas empresas trabalham. E aí você tem uma mudança brutal, né, no papel do vendedor. A gente tinha aquele vendedor que era tirador de pedido, a gente tinha aquele vendedor que era um informador, que dava informação ou que demonstrava o produto. Depois nós fomos para uma outra metodologia que era vendas consultivas, spin selling e tal, e um monte de coisa. Ciclo de venda cada vez maior, você entregando cada vez mais informação para o teu cliente tendo que trabalhar toda aquela informação, etc. E hoje a gente está indo para uma questão de vendas prescritivas. Se você gera confiança, e você gera reputação, e você gera expertise, você tem a obrigação de dizer para o cliente o que você acha que ele deveria fazer. Porque você é o expert, você é que conhece, você é que sabe do teu produto, você é que sabe para que serve, você é que sabe que se ele comprando, optando pela tua marca, quais resultados ele pode obter. Então você vê, saímos do tirador de pedido, saímos do demonstrador, saímos do cara que informava, saímos do cara das vendas consultivas e hoje estamos indo para vendas prescritivas. Ou seja, o comprador quer olhar para você e dizer, cara, define o meu problema. Eu não estou aqui atrás de selecionar um fornecedor. Eu não estou aqui com tempo de te demonstrar todos os meus problemas e todas as coisas. Como você tem uma experiência brutal no mercado, você já atendeu mais de tantos clientes, você já tem uma reputação fantástica, cara, me diz, eu tenho que optar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Esse é o mundo hoje que a gente está vivendo. Construção de confiança, construção de relacionamento, para que você seja visto pelo teu comprador, né, como o cara que mais sabe sobre aquele problema. E que você tem resultados para mostrar que a solução que você proporciona a ele, que você está prescrevendo para ele, faz sentido. É isso que vai diminuir a insegurança dele, é isso que vai diminuir a incerteza dele, e é isso que de alguma forma vai minorar ou vai diminuir os riscos que esse cara tem ao fazer a opção pelo fornecedor, ou pelo fabricante A, B ou C. Tem alguma pergunta por aí? Tem sim, professor, do Maicon. Ele pergunta assim, você acha que consegue agregar valor a um atendimento, fazendo assim sempre ser o primeiro a ser lembrado pelo cliente ao ir efetuar uma compra? Essa é uma questão super legal, obrigado pela pergunta, Maicon. A primeira coisa que no processo de compra é quando a gente reconhece a necessidade de alguma coisa. A gente tem um problema, ou a gente tem um desejo, ou a gente tem uma necessidade.
O marketing tenta, com a construção do branding, em inglês a gente chama de awareness, né? De criar essa consciência, ou seja, eu tenho um determinado problema de ir para o ponto A para o ponto B, e vem aquele primeiro marca de aplicativo celular de táxi que vem na minha cabeça. Bom, eu tenho uma determinada necessidade de um determinado tênis, e vem aquela primeira marca. Com certeza, consciência da marca, awareness, é fundamental para que o cliente possa te chamar. Agora, vamos pensar na situação que a gente está trabalhando hoje, com a conectividade, com esse mundo digital. Pensa numa situação corriqueira tua dentro da empresa, aqui na Casa Educação. Você está com dor de dente, você vai no Google, você vai no teu convênio, ou você pergunta para a pessoa do lado qual o dentista que ela tem para indicar? Pergunta para a pessoa do lado. Ou seja, por que a gente fala tanto hoje em NPS, em indicação, em promotor e referenciação? Porque as pessoas hoje, como tempo é o fator crítico da nossa época, você pode comprar tudo na vida menos tempo, e as pessoas têm 500 coisas para fazer, a busca por encontrar um fornecedor, por parte do processo mental de qualquer comprador, é encontrar um atalho. Qual é o atalho que ele encontra? Na rede social, no fórum, no LinkedIn, nos colegas que ele tem, para que esse cara diga. Hoje você diz assim, estou pensando em comprar de carro, trocar de carro. Aí o cara do teu lado pergunta, você está pensando qual carro? Aí você diz uma marca qualquer, e ele diz, cara, não compra isso. Pronto. Por mais que a empresa tenha gasto um monte de dinheiro em publicidade, um monte de coisa, você acaba colocando aquela marca do lado. Tá certo? Então, hoje, o grande conceito que a gente tenta fazer, e parece que a gente está fazendo back to basics, né? Parece que a gente está voltando aí a 200 anos atrás, é que realmente o boca a boca hoje, pessoas que tiveram experiências com determinadas marcas, com determinadas empresas, com determinados produtos, são essas que, de alguma forma, vão influenciar a tua decisão. Então, por mais que você gaste, não estou dizendo que não deva fazer, claro, o awareness é importante, mas essa questão de você trabalhar hoje a indicação, entregar experiências, vai fazer com que realmente os teus clientes, a tua base atual de clientes, se torne no teu grande promotor de vendas. Eu sempre digo assim, né? Você construir confiança, você construir relacionamento, você entregar experiência, não é no sentido de você entrar naquela história de que o cliente tem sempre razão, papapá, não é isso. No fundo, você quer que o teu cliente seja o teu vendedor. E esse é um ápice do processo de vendas. Quando você tem alguém que promova a tua marca, que em algum período de crise defenda a tua marca, e alguém que indique a tua marca, você chegou a um ponto de realmente colocar na cabeça desse cliente a consciência da tua marca e tal. Não sei se eu respondi, Michael. Qualquer coisa, manda embora. A Dani fez um comentário que o SDR, Sales Development Representative, é válido para qualquer modelo de vendas. Então, você encontra, dependendo do mercado, N siglas sobre o papel do vendedor. Aqui no caso estamos falando de um representante de vendas em determinado negócio. O importante não é o cargo, o importante não é a sigla, o importante não é a forma como a empresa está organizada. O importante é fazer a pergunta certa, o importante é ter a abordagem de venda certa, o importante é entender não o que você vende, o importante é entender o que o cliente compra. O cliente não compra produto, o cliente não compra serviço, o cliente não compra marca, o cliente não compra experiência. Compra solução. O cliente compra sonho, o cliente compra sustentabilidade, o cliente compra inovação, o cliente compra eliminação de risco, né? Outro dia eu estava dando um curso sobre desenvolvimento da jornada do cliente. E fizemos uma série de perguntas e tal. Mais de metade estava fazendo a jornada de venda. Como a empresa vende? Não. O que a gente tem que entender é que como o cliente compra, onde ele pesquisa,
quais são as alternativas que ele tem, que tipo de processo de compra ele quer, como ele vai receber o teu produto, como ele vai usar o teu produto, como ele vai manter o teu produto, como ele vai recomprar o teu produto e como ele vai referenciar o teu produto. Então, independente do nome do cargo, independente do modelo de negócio da empresa, independente da área de atuação, do mercado, a grande sacada hoje da venda prescritiva é você, junto com o cliente, escrever junto com ele, construir junto com ele, desenvolver junto com ele a solução para o problema dele. Ela só complementou que era uma pergunta, na verdade não um comentário, mas eu acho que acabou sendo respondido. Também se não foi, fica à vontade. Obrigado, Dani. E o Michael agradeceu, falou que foi muito bem explicado. Opa, melhor ainda, que bom. Professor, deixa eu fazer uma pergunta agora mais para mim. Quando nós falamos hoje de B2C, a gente sempre fala em despertar o desejo e às vezes subimplantar talvez a sua marca dentro do ID da pessoa para que isso venha automaticamente quando ela precisar dessa solução, desse desejo. No B2B, isso também funciona pensando que não necessariamente a pessoa com quem você está conversando seja o decisor da compra? Essa é uma questão super interessante. Você sabe que teve um professor americano, o professor Herbert Simon, que foi prêmio de economia em 1968, que ganhou o prêmio Nobel com o trabalho dele sobre a racionalidade limitada. O Simon dizia que nenhuma tomada de decisão é 100% racional. E ele mostrava que a racionalidade é limitada em função da situação que você está passando e em função da capacidade de armazenar informações e de processar informações do tomador de decisão. Pergunta que eu te faço: você pagaria R$20 por uma caneta Bic preta? Não. Não. Mas se você estiver levando o teu irmão, o teu primo, o teu filho no Enem e se você esqueceu a caneta preta, você paga até R$50, sim ou não? Sim. Então você vê que a tua decisão é totalmente diferente em função da situação. Do outro lado, será que o nosso parceiro, será que o comprador tem capacidade, tem todas as informações disponíveis para a tomada de decisão? E a resposta é não. Tanto é que você vê hoje que as empresas estão criando comitês de compra. Por quê? Porque o grande problema não é selecionar o fornecedor tem vários. De novo, o grande problema é que todos os stakeholders na empresa, seja o usuário, seja o departamento, seja o decisor, seja quem vai pagar, seja o comprador, eles cheguem a um acordo, a um consenso de qual problema a empresa realmente tem e de qual solução ela necessita. Então, respondendo a tua pergunta, com certeza, em todo o processo de tomada de decisão, tem um elemento de emoção, tem um elemento de contexto, tem um elemento de situação e tem um elemento de capacidade própria das pessoas envolvidas em processar aquela informação e tomar a decisão. Então, a tomada de decisão, ele é um processo hoje que, se você notar, as empresas estão começando a entender de que grande parte dos seus colaboradores nunca na vida fizeram absolutamente nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de capacitação de como essas pessoas tomam decisão. Claro que você disse que para mim, mas no ambiente B2B tem as regras todas ali. Você tem que chamar 3 cotações, você tem que fazer isso, tem que entregar o certificado, tem que entregar a prova de conceito. Tem uma série de coisas. Mas a tomada de decisão, cara, eu te garanto, sempre vai envolver um componente emocional. E esse componente emocional, basicamente, está ligado ao risco da tomada de decisão que você está fazendo. O teu papel como entendedor do problema, da dor do cliente, e a entrega desse analgésico para essa dor, ou dessa cirurgia, ou dessa solução, é garantir, dar conforto para que esse cara, eliminar a incerteza dele, eliminar a insegurança dele, eliminar os riscos da tomada de decisão, que ele está fazendo, não você. É ele que está tomando a decisão, não é você. A pergunta que eu te faço é: o que nós, vendedores, fazemos para facilitar a tomada de decisão dos nossos compradores ou dos nossos clientes?
Seria demonstrar soluções, provar que aquilo seria a solução para o problema dele? Você tem que mostrar que você é o cara que mais entende do problema. Que a tua solução é a solução que vai entregar o resultado e vai entregar o benefício que ele propõe. Por quê? Porque ele está na tua frente esperando que você seja o expertise, que você seja o expert, que você seja o especialista, que você seja o cara de maior reputação no mercado, porque você já fez isso 20 vezes, você já fez isso 200 vezes, você já fez isso 200 mil vezes. Então, você é o cara que tem que prescrever. Agora, se a gente continuar nessa coisa de spin, de tentar entender qual é o problema do cara, depois entrar na parte de investigação, depois entrar e tal, cara, o ciclo de venda, o número de informação que você vai entregando para o cara é cada vez maior, e esse cara não tem mais tempo. É como a gente estava conversando antes de começar, o cara quer tudo para ontem. O cara tem uma necessidade, está pegando fogo na empresa dele, tem um buraco, a linha de produção parou, o cliente está reclamando, o preço está muito, está fora do negócio, estou dando muito desconto, tenho muito estoque, o ponto de distribuição não está correto, o meu conceito de distribuição, de logística, de transporte, cara, chão de fábrica, 500 coisas para ele tomar decisão todos os dias. E esse cara tem que resolver o problema inteiro ali, entende? Então, a gente tem que ser mais assertivos. Por quê? Porque a gente confia no que vende. A gente confia que a minha cirurgia, que o meu analgésico e tal, vai eliminar a dor do cliente, vai trazer para ele resultados que realmente entreguem os objetivos estratégicos, né, que a empresa definiu para o ano, ou para 2 anos, ou para 5 anos. Perfeito. Só uma última pergunta minha. Pensando hoje que informação seria, teoricamente, a nossa maior aliada, que quando vocês têm informação, você conhece não só o comprador, mas também a necessidade dele, hoje, muitos vendedores ainda subutilizam isso? Cara, nos dias de hoje... não tem dúvida nenhuma, né, que os economistas dizem que o petróleo foi o grande motor do século XX, e no século XXI a gente está dizendo que o grande motor são os dados, e a gente fala de analytics, de big data, de inteligência artificial, de internet das coisas e tal. Não tem dúvida nenhuma de que ter dados é fundamental. Agora você vê uma coisa, você colocou o conceito de informação. Não existe mais problema de informação, cara. O Google resolveu isso. A informação está disponível para todos. O que nós precisamos é avançar. Nós temos que sair da informação, porque a informação, ela te dá o efeito. Ela não te mostra a causa. Se eu te der uma informação de que o corpo daquela pessoa está com 39 graus, qual é a informação que você tem? Que ela está com febre. Legal, e faço o que agora? Ou seja, a informação te dá o efeito, você precisa ter conhecimento para entender a causa. E claro que se você perguntar para qualquer pediatra, para qualquer médico, dizendo que você está com febre, o cara vai te dizer, você está com virose. Legal, você descobriu que a causa é a virose. Legal, então você descobre a causa, virose. E agora vem a coisa mais importante do vendedor. É aplicar a inteligência que ele tem para resolver a virose. Então, se a gente quiser colocar aqui um conceito interessante, o que seria inteligência? Inteligência seria a capacidade do ser humano de resolver problemas específicos. Legal, você tem uma virose. Por que você aceita o meu tratamento e não aceitou do A e B? Por que você aceitou de mim? Cara, porque você é o cara bambambam em virose. Porque você é o cara que tem a maior reputação em virose. Por isso é que eu vim aqui, por isso que eu trouxe o meu filho para você tratar. Porque você conhece. Então, o médico te diz ali, te prescreve o que você tem que fazer. É uma venda prescritiva. O médico está te dizendo, vai lá na farmácia, compra um antibiótico tal, toma de tantas e tantas horas. É isso que nós vendedores temos que fazer para as empresas. Nós é que temos que prescrever. Ó, essa é a tua dor. Para eliminar essa tua dor, faça isso. E o cara diz, pô, legal, vou fazer. Mas por que você vai fazer? Cara, porque eu já tratei 500 mil pessoas com virose e esse tratamento é que traz o melhor resultado. Então, se você notar, cara,
A gente tem dados, informação, conhecimento e inteligência. E claro que o ápice de tudo a gente chama de sabedoria. É sábio. O médico olha para você, não precisa fazer nenhuma pergunta. Ele já te dá a prescrição. Ele já fez tanto aquilo na vida dele, ele já tem ali a sabedoria. O papel do vendedor é ser um sábio, cara. O papel do vendedor é chegar na frente do cliente e dizer, cara, não precisa. O teu problema é esse. Está aqui a prescrição. Você vai fazer isso. Mas para isso você precisa criar reputação. Para isso você precisa criar confiança. E para isso você tem que gerar relacionamento. Esse é o mundo que a gente está vivendo, né? É um ambiente complexo, contexto, relacionamento e solução. Então o vendedor tem que entender o que está acontecendo, o vendedor tem que entender quais são os papéis de compra dentro do cliente dele, os stakeholders, entender que ele vai falar com diversos cargos, que ele vai falar com diversos níveis, que ele vai falar com diversas localidades, que ele vai ter um universo imenso de informação e poder prescrever a melhor solução. Então, se você pensar, ambiente, relacionamento, valor ou solução. Eu acho que esse é um ambiente complexo de vendas B2B que a gente está enfrentando hoje. Se você me perguntar o que vai ser em 2025, cara, eu estudo todo dia, leio todo dia para ver, mas com essa volatilidade, com essa transformação, com tudo isso que está acontecendo... Tá difícil dizer para 2021, 2022. Eu diria para as pessoas o seguinte, né? A incerteza existe, a gente consegue planejar pouca coisa, mas uma coisa eu aprendi, cara. Independente da incerteza, da insegurança e do risco, você tem que estar preparado. E isso é uma coisa mais importante, cara. É você estar preparado. Eu sempre digo que sorte só existe para quem está preparado. Se você não estiver preparado, você não vai ter sorte. Porque quando alguém te oferecer alguma coisa, um lugar certo, uma posição certa, uma promoção, um novo cargo, você teve sorte. Mas se você não estiver preparado para fazer isso, você não vai conseguir. Então eu digo que sorte é consequência de quão preparado você está. E esse é o mundo que a gente tem que estar. É um mundo de transformação, é um mundo de novas vendas, de novas perspectivas, não por causa da novidade ou da inovação. É simples. O cliente mudou. O que era o poder da indústria passou para o poder do varejo. O que era o poder do varejo passou para o poder do cliente. É simples, não é porque a gente seja Santa Casa de Misericórdia, que o cliente sempre tem a razão, que o cliente é rei. Não. A empresa não vende mais nada. É o cliente que compra. Esse é o mundo que a gente está. Esse é o dia de hoje. Esse é o dia de hoje. Amanhã eu já não sei se a gente vai estar fazendo um webinar totalmente diferente. Eu estou aberto para mudar. Eu estou aberto para dizer que tudo que eu falei hoje no dia 20 de fevereiro de 2020 não faz mais sentido em 20 de fevereiro de 2021. Mas para isso eu estou tentando me preparar. E espero que as pessoas também estejam se preparando. E espero que todos tenham gostado aí do nosso webinar, que eu tenha conseguido, de alguma forma, agregar valor na vida profissional de cada um, ou se a gente conseguiu fazer com que cada um deles que estivesse assistindo tirasse um minuto para pensar. Aquele momentinho de reflexão. É isso. Mas, afinal, aprender é isso, né? Aprender é refletir o que eu tenho e o que eu preciso ter, né? Essa é a grande sacada. É confrontar. Perfeito. Para mim, professor, está tudo certo. Pessoal, se alguém também tiver alguma dúvida, pode encaminhar para a gente no atendimento, @casaeducação.com.br, que a gente transmite para o professor. E a gente se vê, então, aí, quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, fala com a gente, referente ao curso de estratégias para vendas B2B, e a gente vai conversando sobre. A Dani só e o Maicon agradeceram muito. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Maicon. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato aqui com a Casa Educação, que a gente tem todo o prazer aí de responder as dúvidas e aprofundar aí essa discussão sobre esse tema fantástico. Professor, muito obrigado. Nada, eu que te agradeço a oportunidade. Eu agradeço que o senhor está aqui conosco novamente na Casa Educação e que vai dar tudo certo. Com certeza. Né? Com certeza em março vamos estar aí dando um novo curso aí de vendas B2B. Não só em março. Não só em março, mas março é o mais próximo. Mais próximo.
Pessoal, muito obrigado, tá bom? Tenha uma ótima tarde e um bom final de semana. E para quem a gente não se vê, um bom carnaval também. Bom carnaval para todos, muita folia, muito juízo. Professor, obrigado. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde.